Muito obrigado. Muito obrigado, senhor senador. Primeiramente, antes de conversarmos sobre o rádio digital, é importante que nós possamos ter um pouco a noção do cenário brasileiro atual. Comercialmente, nós exploramos bastante as rádios AM e as rádios FM. As rádios AM ocupam frequência na ordem de kHz e as rádios FM na ordem de megahertz. Pelo fato da frequência do AM ser um pouco mais baixa, nos permite ter uma área de cobertura muito melhor. Mas, devido a essa frequência também, nós temos alguns problemas, alguns desafios adicionais que as rádios AM encontram. Primeiramente, elas têm um problema gravíssimo com a poluição espectral, que aumenta consideravelmente a interferência. Outro problema, principalmente nos grandes centros urbanos, é que a urbanização descontrolada alterou a condutividade dos solos, o que é primordial para a transmissão no AM. Juntando esses dois fatores, nós vemos que a quantidade de ouvintes de rádio AM nos grandes centros urbanos despencou consideravelmente. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, apenas 4% da população que ouve rádio está sintonizada em uma emissora AM. No Rio e em São Paulo, esse número, na Grande Rio e na Grande São Paulo, esse número oscila entre 11% e 12%. Outro problema também é que o radiodifusor tem um custo muito elevado para a implantação de uma emissora AM. A estrutura é muito mais complexa de transmissão e isso acaba elevando os custos. Alguns testes de nossas associadas foram feitos considerando um dos padrões, alguns testes de digitalização nessa mesma faixa. E chegamos a uma constatação que há interferência da emissora na frequência adjacente em um dos padrões. Uma frequência em transmissão AM é algo extremamente destrutivo. E posteriormente foram realizados novos testes. Então, de acordo com esse cenário de interferência nas emissoras AM, as emissoras se questionam: há melhoria de modo que justifique a digitalização ocupando essa mesma faixa? Levando em consideração que a digitalização pode ter um custo oscilante entre R$30 mil a R$250 mil, além de um aumento de consumo de ordem de 10% a 20% durante um período de transmissão simultânea do analógico digital, um período que a gente não tem a mínima ideia quanto que vai durar, já que nem aqui no Brasil a gente não fala sobre um período de simulcast e nenhum outro país estipulou quanto tempo vai durar essa transmissão simultânea. Uma pesquisa muito interessante realizada pela Universidade de Brasília fez o mapeamento das condições técnicas das emissoras de rádio no Brasil e sua adaptabilidade ao padrão de transmissão digital sonora. Esse relatório chegou à seguinte conclusão: 35% das emissoras do Brasil funcionam ainda com transmissor valvulado. Considerando esses 35% como 100%, a maioria se encontra nas rádios FM, cerca de 63%, e os outros 37% nas rádios AM. 32% das emissoras possuem transmissor com mais de 10 anos, sendo que 11,3% operam com transmissor com mais de 20 anos. Com certeza, esse 1/3 das emissoras terão que necessariamente trocar seu transmissor, para que possam operar com um transmissor mais adequado em estado sólido. 52% das emissoras gostariam de trocar seus transmissores, sendo que desses 52%, 39% gostaria de trocar para se adaptar a qualquer padrão de rádio digital que venha a ser escolhido pelo Brasil, e a grande maioria também devido à idade avançada dos seus equipamentos, pois tem encontrado muita dificuldade para peças de reposição. E o mais grave, 81% das emissoras pesquisadas, principalmente as emissoras dos pequenos e médios centros urbanos e as emissoras AM, não têm condições de fazer o investimento necessário para a digitalização. Um investimento que, segundo essa pesquisa, esse relatório da ONB, pode chegar à casa de $150 mil. Para o sucesso da digitalização, é necessário o envolvimento de 4 atores: os radiodifusores, as emissoras AM, FM e ondas curtas, o governo federal, a partir do Ministério das Comunicações, que já está trabalhando arduamente aqui no Conselho Consultivo de Rádio Digital. A Anatel terá que fazer um novo plano básico para as emissoras OM, para as emissoras FM, principalmente com algo que está acontecendo, que será possivelmente a migração das emissoras AM para a faixa FM.
nas cidades onde não puder ocorrer essa migração, que o espectro estiver saturado, a tendência é que se utilize a faixa FM estendida. Então, se faz necessário que a Anatel trabalhe arduamente na construção de um novo plano básico para as emissoras FM. A indústria de transmissores e receptores, principalmente o caso de receptores, para que a população tenha uma variedade de receptores, tanto para usar em seus veículos, tanto em suas residências. E principalmente a sociedade, porque não adianta a gente digitalizar e a sociedade não realizar os investimentos necessários, a aquisição de equipamentos para que a digitalização se torne viável. O Conselho Consultivo de Rádio Digital ele é composto por 3 câmaras temáticas e nosso objetivo é produzir uma recomendação ao Ministro das Comunicações em forma de um relatório final aprovado pela maioria dos membros, sugerindo qual que seria o modelo de rádio digital mais adequado para o padrão brasileiro, para as necessidades brasileiras. Atualmente nós trabalhamos com 3 câmaras. Eu particularmente faço parte da Câmara Técnica e na Câmara Técnica a gente analisa os relatórios dos testes e propusemos também novos parâmetros físicos e lógicos que para os novos testes que serão feitos com as emissoras que o Otávio já em momento anterior já disse. A Câmara de Política Industrial, que está responsável pela criação de uma política para os equipamentos de transmissão e recepção, de modo que possa ter uma solução efetivamente nacional, e uma Câmara de Inovação Tecnológica, já que a digitalização pode trazer outros serviços integrantes, outros aplicativos referentes a cada padrão. Mas quais são as preocupações dos radiodifusores quanto à digitalização? A primeira e mais importante é a dificuldade de assegurar a mesma cobertura provida pelo sistema analógico nos padrões digitais. Os estudos feitos, principalmente no caso dos testes realizados em Minas Gerais, mostraram áreas de sombras muito grandes e sombras que podem prejudicar bastante a capacidade de faturamento das emissoras. Deverá haver uma política de estímulo à indústria nacional para a produção de receptores e transmissores. Também deverá ter uma linha de crédito por meio de financiamento, políticas de isenções fiscais e subsídios para os radiodifusores, principalmente os dos pequenos e médios centros urbanos e das rádios AM, que não têm capital suficiente para prover essa digitalização. Além de que os receptores deverão estar aptos a operar com a faixa de FM estendida, que é a faixa que imediatamente inferior à faixa FM, que vai a faixa FM é de 88 a 108 MHz, a FM estendida é a faixa imediatamente inferior de 76 a 88 MHz, que irá prover mais canais mais canais FM com uma qualidade considerável nos grandes centros urbanos e nas cidades que assim necessitarem. Outra preocupação é que o processo tem que ser extremamente delineado, pois se a digitalização não ocorrer de uma forma bem planejada, poderá acarretar no desaparecimento de inúmeras rádios AM, FM, além das próprias rádios comunitárias. Outro desafio também é a popularização dos equipamentos dos receptores. Não basta apenas a indústria produzir receptores em uma gama muito considerável, mas se a população não tiver acesso, não for acessível, se a população não tiver informação de que terá que comprar o receptor para ter uma melhor qualidade, a digitalização fracassará. O padrão de rádio escolhido também deverá oferecer uma comutação entre o sinal analógico digital e o digital analógico. Por quê? Se, por exemplo, a gente andando em nosso carro, o sinal digital some, é importante que, para dar continuidade ao serviço, que o rádio, que o dispositivo possa identificar o sinal analógico, de modo que haja continuidade e que a emissora não perca o seu ouvinte. E, além do mais, o padrão escolhido deve considerar a complexa situação do espectro da faixa FM, principalmente em cidades como São Paulo. No padrão HD rádio, por exemplo, nós solicitamos que o teste seja feito apenas considerando uma das bandas, de modo que possa, assim, ocorrer a digitalização de todas as emissoras na cidade de São Paulo. Se fôssemos considerar no padrão HD rádio como ele está atualmente, algumas emissoras não poderiam digitalizar, o espectro não permitiria. E é importante frisar que os resultados dos testes até o momento e a ausência da definição de uma política de como será feito a massificação, a universalização do rádio digital,
não dão segurança ao radiodifusor de apoiar a adoção de qualquer padrão de sistema, qualquer padrão de rádio digital. Vários países já adotaram o rádio digital. Por exemplo, o padrão norte-americano HD rádio foi adotado pelo próprio Estados Unidos, pelo México, Indonésia, Ucrânia, Suíça e República Dominicana. O padrão europeu DRM foi adotado pela Índia como solução tanto em ondas curtas e ondas médias, França, Austrália, China, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. O HD rádio pode operar tanto no AM e FM, e o ADRM atenderia uma solução também para a faixa de frequências de ondas curtas. E algo interessante que os dois padrões oferecem é a possibilidade de multiprogramação, em especial na faixa FM. O padrão DRM permite a multiprogramação de até 2 canais de áudio mais um canal de dados, e o HD rádio permite até 3 canais de áudio com qualidade e mais um canal de dados. Algumas considerações adicionais é que as duas tecnologias não responderam bem à situação de ruído urbano que há na faixa AM. E isso impede bastante a gente apoiar, ter uma definição de qual padrão seria o melhor para rádio AM. O setor de radiodifusão atualmente passa por uma incerteza, vive uma crise comercial e uma crise financeira. O investimento em publicidade tem decaído, principalmente nas rádios AM, como já disse. Então, essa situação mostra que essa situação e a ausência de uma política tanto dos dois padrões que capte mais ouvintes tornam a radiodifusão um horizonte um pouco mais sombrio para o radiodifusor. E para encerrar, atualmente além do México, que já digitalizou, na última reunião da CITEL, que é a Comissão Interamericana de Telecomunicações, alguns países, como por exemplo o Equador, anunciaram que vão começar a fazer estudos e testes para escolher também um padrão de rádio digital. Se o Brasil definir um padrão de rádio digital, poderá influenciar os demais países, assim como teve o sucesso com a TV digital, que se mostrou um modelo de exportação que influenciou países da América Latina e da África. O Brasil pode ter a mesma sorte com relação ao rádio digital, mas, acima de tudo, para que isso seja viável, nós temos que encontrar um modelo de negócios que torne o rádio digital viável. Até o momento, o radiodifusor só vê custos, não vê uma possibilidade de manutenção de receita, de conquista de novos ouvintes. Então, diante dessas incertezas, o radiodifusor se sente um pouco com o pé atrás para apoiar a digitalização. Nossa esperança é que os próximos testes apresentem resultados satisfatórios com relação à área de cobertura, que sem cobertura não há motivo para digitalizarmos. Muito obrigado.